à nossa aula de História do nono ano. Eu sou o professor Marlon, é um prazer estar com você nessa aula e junto conosco tá aqui o Val, dê um oi para ele e vamos juntos para nossa maravilhosa aula de História, aula que você tanto gosta. Mas para vir com a gente, uma condição, tenha junto aí lápis, caderno, caneta à mão. Sim, anote os conteúdos importantes dessa aula, as informações mais importantes, para que você possa continuar estudando, entendendo melhor os assuntos que nós vamos falar nessa aula. Continue com as suas pesquisas. Combinado? Caderno tá junto? Boa, criança! E o que nós vamos estudar nessa aula? Nós vamos falar sobre a fase final da Primeira Guerra Mundial. Os anos ali de 1917 e 1918, que trata da entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial e como acabou essa Primeira Guerra Mundial. Mas, para você se aquecer para esse nosso conteúdo, duas questões para você treinar aí, entrar com tudo no conteúdo dessa aula. Primeiro, você lembra o que foi a fase de movimentos da Primeira Guerra Mundial? Que fase é essa? O que acontecia? Segunda questão, o que é uma trincheira? Essa tática aí tão importante tão usada e tão importante na Primeira Guerra Mundial, o que é uma trincheira? Respondendo à primeira questão, guerra de movimentos. Ela foi marcada, é a fase inicial da guerra, ainda no ano de 1914. Marcada então pelo intenso movimento de tropas, os soldados se deslocando com rapidez entre os campos de batalha. O que é uma trincheira? Valas cavadas na terra, onde os soldados podem se proteger do inimigo e ainda aguardam para atacar. A trincheira é uma tática defensiva. Primeiro se defender para depois atacar. Deixa a guerra um pouquinho mais lenta aí por causa da dificuldade do avanço sobre o inimigo. Ainda, para entrarmos bem nessa aula, nessa imagem que está na sua tela do lado direito, você tem um submarino usado pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Então, a imagem de um submarino. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha determinou a Guerra Submarina Total. Nós vamos ainda falar disso nessa aula. Ou seja, a ideia era afundar qualquer embarcação que se aproximasse aí dos seus países inimigos, mesmo que essa embarcação carregasse alimentos ou medicamentos. A ordem era afundar qualquer embarcação que se aproximasse do inimigo. O que você pensa disso? Afundar qualquer navio, mesmo que não seja da guerra, mesmo que seja de medicamentos ou de alimentos. O que você pensa sobre isso? Vale realmente tudo para vencer o inimigo numa guerra? Até atingir a população que não está lutando na guerra, a chamada população civil, vale tudo mesmo? Ainda sobre esse assunto da guerra de hoje, aqui do lado esquerdo da sua tela, você tem um cartaz usado aí pelo Reino Unido, durante a Primeira Guerra Mundial, onde tem a ordem, para o fronte, né? E você tem ali soldados cavalgando ali, soldados com seus cavalos. Sim, cavalos numa guerra, né? E aí a frase embaixo diz que cada jovem britânico deve se juntar aos exércitos dos bravos homens aí na guerra, no fronte. Então, convocando os soldados para se alistar. Nas guerras atuais, usam-se armas sofisticadas, como mísseis de longo alcance, por exemplo. Já nos tempos da Primeira Guerra Mundial, as armas eram outras. Então, você sabia disso? O cavalo foi uma arma muito usada, um recurso de guerra muito usado na Primeira Guerra Mundial. Olha a diferença para as guerras atuais. Então, você tem no início do século XX o cavalo sendo usado aí como um equipamento de guerra. Falando sobre essa guerra, batalhas marítimas. As batalhas marítimas, ou seja, batalhas no mar. Então, as batalhas marítimas ficaram muito mais intensas, aliás, a partir do uso de submarinos. Os submarinos, veículos de transporte marítimo, capazes de submergir, de se locomoverem, se deslocarem por baixo da água, mais difícil de serem identificados, visualizados. A Alemanha, ela declarou a chamada guerra submarina, ou seja, atacar qualquer navio, mesmo cargueiro, como nós falamos, que transportasse suprimento para os seus inimigos. A intenção era deixar
os países da Tríplice Entente, seus rivais, sem suprimentos. Não só suprimentos de guerra, mas sem alimentos, deixar sem medicamentos, deixar a população vulnerável. Aqui nesse mapa, que está do lado esquerdo da sua tela, mostra isso, o Mar do Norte. Então a Inglaterra, aqui o Mar do Norte, onde você tem esse ataque. A Alemanha, aqui destacado em vermelho no mapa, fechando o Mar do Norte, fechando aqui os acessos ao Reino Unido e os acessos à França. Então você tem este cenário. A ideia era fechar aqui de submarinos para que Reino Unido e França não recebessem suprimentos. Então repara, a ideia era essa, de fechar aqui o norte da Europa. Ok? Ainda, vamos lá para a entrada dos Estados Unidos na guerra. Um dos elementos, um dos países mais importantes aí do mundo já à época, estava fora da guerra, não estava dentro da guerra. Os Estados Unidos declararam-se neutros inicialmente, mas os Estados Unidos foram muito atingidos por essa medida da guerra total, guerra submarina total da Alemanha. Por quê? Grande parceiro comercial da Inglaterra e da França. Muitos navios comerciais cargueiros dos Estados Unidos com destino à Inglaterra e à França. Em abril de 1917, depois de ter navios mercantes afundados por submarinos alemães, os Estados Unidos entraram na guerra ao lado da Tríplice Entente, aí com seus parceiros, Inglaterra e França. Então, o motivo principal alegado, os seus navios mercantes foram afundados pelos alemães. Você tem do lado esquerdo da tela a famosa imagem do tio Sam, então apontando aí para você, dizendo: eu quero você para o exército dos Estados Unidos, procure uma estação de recrutamento mais próxima. Então a convocação de soldados para participar da Primeira Guerra Mundial, aí feita pelos Estados Unidos. Ainda sobre a entrada dos Estados Unidos, tem um segundo motivo também, uma preocupação financeira. Sim, preocupação financeira. Bancos e o próprio governo dos Estados Unidos, eles estavam emprestando recursos para os países da Tríplice Entente. Então havia uma preocupação financeira. Se os países da Tríplice Entente forem derrotados e tiverem que pagar indenizações para a Alemanha e todos os custos da guerra, como que eles podem pagar esses empréstimos de volta para os Estados Unidos? Então havia uma preocupação de bancos e do governo de perder muito mais dinheiro em caso de derrota da Tríplice Entente. Portanto, esse prejuízo seria enorme. E aí você tem mais cartazes de guerra, como por exemplo esse do lado esquerdo, a deusa Colúmbia, uma figura mitológica e ligada aos Estados Unidos. Então aí o cartaz, a deusa Colúmbia chama, a Colúmbia está chamando. Então ela aí com uma espada, a bandeira dos Estados Unidos, falando para você se alistar no exército dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos entraram na guerra em abril de 1917, ao lado da Tríplice Entente. Anotou isso no caderno? Boa! Exercício para você. Aqui uma fala do presidente Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos à época da Primeira Guerra Mundial, quando ele fez a declaração de guerra. Então, olha, ó, esperamos que nosso esforço ajude a pôr fim à agressão alemã e abrevie o conflito na Europa. A entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial se deu a quais motivos?
principais motivos para a entrada dos Estados Unidos na guerra ao lado da Tríplice Entente. Destacamos dois aí nessa aula, né? Primeiro deles, afundamento de navios mercantes dos Estados Unidos por submarinos alemães. Segundo motivo, interesses financeiros, devido ao apoio dado aos países da Tríplice Entente pelos bancos, pelo governo dos Estados Unidos, para evitar, então, prejuízos ainda maiores em caso de derrota da Tríplice Entente. Os Estados Unidos entrou na guerra ao lado da Entente para ajudar a vitória e, claro, preservar os seus investimentos, os seus empréstimos, as suas ajudas aos países da Tríplice Entente, os dois motivos principais da entrada dos Estados Unidos na guerra. Estados Unidos entraram na guerra, mas na Tríplice Entente temos a saída da Rússia. Desde o início de 1917, a Rússia passava por uma revolução liderada por Vladimir Lenin. O Lenin passou a liderar essa revolução mais no final de 17, mas desde o início do ano o país passava por uma revolução. O exército estava esgotado, o exército russo já esgotado completamente, e o país não tinha condições mais financeiras de manter o exército lutando na guerra. Uma das promessas dos revolucionários, principalmente da fase final do ano de 1917, era tirar o país da guerra. Essa era uma das grandes promessas do Vladimir Lenin. Então, a Rússia saiu da guerra no finalzinho de 1917 e assinou o tratado chamado de Brest-Litovsk com a Alemanha no início de 1918. Por esse tratado, por esse acordo, a Alemanha aceitava a rendição da Rússia, em troca da Rússia ceder territórios para que países independentes fossem formados ali, diminuindo o tamanho da Rússia. Então, a Rússia saiu da guerra no final de 1917 e assinou um acordo com a Alemanha no início de 1918. Saiu da guerra, mas na Tríplice Entente nós tivemos ainda nesse ano de 17 a entrada dos Estados Unidos. E o Brasil? No início da guerra o Brasil manteve-se neutro. Principal objetivo, não prejudicar as exportações de café. Esse era o principal objetivo. Porém, em 26 de outubro de 1917, o Brasil declarou guerra à Alemanha depois de ter vários navios mercantes afundados por submarinos alemães. Lembra da guerra submarina alemã de afundar navios que fossem em direção aos seus inimigos. A participação do Brasil foi pequena na guerra, não foi tão grande assim. Tem uma imagem do lado direito da sua tela aí, que mostra, inclusive, a missão médica brasileira enviada para a França, lá em 1918. Então, a participação do Brasil foi basicamente essa: alguns aviadores, essa missão médica, alguns oficiais e 9 navios de guerra enviados, então, para o cenário, para a Europa, na Primeira Guerra Mundial, essa participação brasileira. Então, sem a Rússia, que estava lutando lá na frente oriental, a Alemanha se voltou toda para a frente ocidental da guerra. E aí voltou a guerra de movimentos, a Alemanha pôde ter um maior movimento de tropas. Não tinha mais duas frentes para lutar ao mesmo tempo. Os países da Tríplice Entente conseguiram mais uma vez segurar o avanço alemão, valendo-se principalmente dos tanques e de aviões mais eficientes e, claro, presença dos Estados Unidos. Um país descansado, fora da guerra por quase 3 anos, não havia guerras no território dos Estados Unidos, então um país com grande força financeira que não teve esse desgaste e não tinha a sua economia atingida, não tinha a sua população civil atingida na guerra. Então a presença dos Estados Unidos ao lado da Tríplice Entente ajudou a segurar esse avanço alemão a partir do ano de 1918. A Tríplice Entente venceu a Alemanha na Segunda Batalha do Marne, lá em agosto de 1918. Foi uma última tentativa alemã de vencer a guerra, foi segurada pela Tríplice Entente. Exercício para você em cima disso. A presença dos Estados Unidos na guerra a partir de 1917 ajudou a desequilibrar a guerra em favor da Tríplice Entente. Essa é uma afirmação. Elabore hipóteses que confirme essa afirmação.
Os Estados Unidos entraram na guerra a partir de abril de 1917 ao lado da Tríplice Entente. E a afirmação diz que isso ajudou a desequilibrar o confronto a favor da Tríplice Entente. Que hipóteses você poderia sugerir que confirmem isso? Aqui algumas sugestões do que você pode ter escrito aí. Vamos lá conversar. O exército descansado. A guerra já durava quase 3 anos quando o país entrou. Não houve batalhas no território norte-americano. Não havia. A indústria nem a agricultura foram afetadas nos Estados Unidos, como os países da Europa foram afetados. E o país possuía boas reservas financeiras, pois ainda não estava na guerra, não estava gastando essas reservas financeiras. Portanto, sim, ajudou a desequilibrar a guerra a favor da Tríplice Entente. Fim da guerra. Como que foi esse fim, então? A Alemanha foi segura nessa segunda batalha do Marne, lá em agosto de 1918. A população alemã iniciou revoltas contra a presença do país na guerra devido ao desgaste pela longa duração do confronto. A população alemã foi para as ruas protestar contra a guerra. O imperador, chamado aí na Alemanha de Kaiser Guilherme II, frente a essas fortes pressões da população e dos outros políticos, renunciou ao cargo de imperador no dia 9 de novembro de 1918. O novo governo que assumiu, 2 dias depois, assinou a rendição incondicional da Alemanha. Sem botar nenhuma condição, a Alemanha se rendeu no dia 11 de novembro de 1918, fim da Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Aliança estava fora. Exercício para você, leia comigo aí. Estamos tão exaustos que dormimos mesmo sob intenso barulho. Ninguém se importa conosco. Não seremos substituídos. Os aviões lançam projéteis sobre nós. Ninguém mais consegue pensar. As rações estão esgotadas. Pão, conservas, biscoitos, tudo terminou. Não há uma única gota de água. É o próprio inferno. É o relato de um soldado alemão na fase final da Primeira Guerra Mundial. Identifique as características presentes no texto que expressem os sentimentos deste combatente.
Que sentimentos do combatente ele revelou aí neste texto? Você começa lá no início, né? Exaustos. Então, ó, ninguém se importa conosco, você tem uma falta de esperança, uma angústia aí. Então, esse medo todo. Ainda, os relatos de fome e de sede, não há água, não há comida. Então, você tem esses sentimentos presentes: cansaço, desespero, falta de esperança, o medo, a exaustão, a fome e a sede nesse relato desse soldado alemão no final da Primeira Guerra Mundial. O que nós aprendemos na aula de hoje? Os Estados Unidos e o Brasil entraram na guerra no ano de 1917, depois de ter navios mercantes afundados por submarinos alemães. Ainda, a Rússia saiu da guerra depois de passar por uma revolução e depois de ter grandes perdas na guerra. A Alemanha se rendeu no dia 11 de novembro de 1918, depois que o imperador, o Kaiser Guilherme II, renunciou ao governo. É isso, povo. Ficamos por aqui nessa aula. Bons estudos para você. Tchau, povo!